Olá, meus amigos! Fala, pessoal, como é que tá essa força aí? Concurso da PRF já começando a apontar aí para nós e a gente tá aqui já para começar a treinar com você algumas questõezinhas, questões que já foram cobradas no concurso da Polícia Rodoviária Federal, seja no concurso propriamente dito ou ainda algumas questões do curso de formação. Lembrando que na nossa aula de hoje, o nosso foco são questões que já apareceram aí ao longo do concurso da Polícia Rodoviária Federal, questões voltadas para o Código de Trânsito Brasileiro. Eu sempre costumo falar para o pessoal que estudar legislação de trânsito, a parte de resoluções é uma parte que se modifica com muita frequência. É claro, existem algumas resoluções do CONTRAN que são resoluções que a gente pode prever que estará presentes, né? Que estarão algumas presentes na nossa prova. Como é o caso do uso da cadeirinha, equipamentos de segurança, alguns tipos de veículos, transporte de carga. Agora, existem outras resoluções que a gente nem vai se preocupar por enquanto. Por isso que nesse nosso encontro de hoje, eu pretendo resolver aqui com você algumas questões relativas às últimas provas, né, que nós tivemos da Polícia Rodoviária Federal, no que diz respeito ao Código de Trânsito Brasileiro. Tudo bem? Podemos começar a trabalhar? Vem comigo. Tá aí a primeira questãozinha na sua tela para a gente começar a resolver. Então, meus amigos, nossa primeira questão vai nos dizer o seguinte: julgue o próximo item relativo à alcoolemia, substâncias psicoativas e exame toxicológico. Condutores com registro de habilitação nas categorias C, D e E, com idade inferior a 75 anos, dirigindo veículos das respectivas categorias, devem ser fiscalizados quanto à validade do exame toxicológico. Bom, meus amigos, no que diz respeito ao posicionamento dado pelo CTB, você vai ver que o artigo 148 e os subsequentes, de fato, ele regulamenta que os condutores habilitados nas categorias C, D e E deverão ser submetidos ao teste, ao exame toxicológico. Tudo bem? Este exame toxicológico, ele prevê uma janela de detecção de 90 dias, ou seja, se esse condutor utilizou qualquer tipo de droga lícita, substancialmente droga ilícita, neste período de 90 dias anteriores à fiscalização, ele receberá uma suspensão. Ele terá sua habilitação suspensa também por um período de 90 dias. Lembrando que após este cumprimento da suspensão, o condutor estará condicionado a novo exame para que a suspensão seja de fato interrompida. Então, estas são as disposições, inclusive, doutor, só por curiosidade, nós tivemos algumas resoluções do CONTRAN regulamentando um pouco mais pormenorizadamente o exame toxicológico ao lado de algumas infrações que foram inseridas lá no artigo 165, né? A gente tem depois lá artigo 65, C, D e por aí vai. Então, quando a gente trabalha estes aspectos relativos às infrações de trânsito, nós temos certas novidades. Novidades estas marcadas nestes últimos anos e que você precisa estar inteirado de toda a situação. Agora, quando nós falamos de idade, nós só temos um problema. O CTB vai falar que os menores de 70 anos serão submetidos ao exame. E essa questão trouxe à tona com idade inferior a 75 anos. Não é esta a idade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Mais precisamente, lá no artigo 148A em diante, sendo que esse ponto da idade acaba sendo trabalhada no parágrafo 2º. Então, lá no artigo 148A, parágrafo 2º, nós temos a citação que os menores de 70 anos, serão submetidos a este novo exame dentro de um período de 2 anos e 6 meses e, claro, além da realização da fiscalização, que é o ponto cobrado nessa questão. Logo, nossa assertiva
está incorreta, assertiva errada dessa nossa primeira questão. Questão eu tenho falado com todo mundo, né? Questões relativas ao exame toxicológico são questões muito bem-vindas nessa nossa próxima prova, porque sofreu uma série de modificações, inclusive com inserção de alguns dispositivos. Até recomendo, se você tiver um tempinho, inclusive após a aula, até recomendo para você a leitura de algumas infrações consideradas novas aqui no âmbito do CTB, principalmente a infração prevista no artigo 165C, infração de natureza gravíssima, com aplicação de uma multa de fator multiplicativo vezes 5, e no caso de reincidência, o dobro. Ainda tem essa peculiaridade que a gente tem. Dirigir veículo com resultado positivo no exame toxicológico. Esta é a infração do artigo 165C, inaugurado mais recentemente no Código de Trânsito Brasileiro. Então eu sempre falo, vamos estudar código prevendo, claro, dentro do enquadramento específico dos capítulos do CTB, mas é interessantíssimo que você estude visando também as infrações. Pega a norma, veja a infração. É assim que funciona. Facilita um pouquinho a sua vida aí de estudos. Vamos para a próxima? Questão 2? Tá aí. Julgue o próximo item. Deixa eu pegar a caneta, né? Relativo à alcoolemia, substâncias psicoativas e exame toxicológico. Caso o etilômetro não esteja disponível no momento da fiscalização, esta deverá ser efetuada considerando-se a presença de um conjunto de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Então, olha que coisa, meus amigos, é possível você autuar hoje. Hoje é possível você autuar uma pessoa lá no exame, melhor dizendo, autuar alguém lá no artigo 65 por embriaguez. Eu preciso necessariamente de constatação em etilômetro desse estado? Não, hoje não é mais necessário. Hoje, as resoluções do CONTRAN, mais precisamente aquela que trata de embriaguez, ela vai trabalhar que o agente que está ali na fiscalização, a partir do anexo previsto nesta resolução, ele pode estabelecer uma série de sinais. E quando houver 2 ou mais sinais categorizados em resolução, será possível sim enquadrar o indivíduo lá no artigo 165. Então eu preciso necessariamente do etilômetro, do medidor? Não, não é mais necessário. Hoje, segundo o que pondera as normas do CONTRAN. É sempre importante a gente lembrar, notadamente quando a gente fala da resolução 432, tá? Então esse é outro ponto que eu digo para você se ligar aí. Resolução acaba em alguns momentos se integralizando, né, com as normas que a gente tem do próprio CTB. Então fica aí de tarefinha se você tiver um tempinho também. Resolução 432 aí do CONTRAN. Essa resolução é lá de 2013. Tá? Mas que também já veio sofrendo algumas alterações. Então, neste caso, questão correta, né? Então, caso o etilômetro não esteja disponível, deve ser efetuado considerando a presença de um conjunto de sinais? Sim, sinais estes localizados na 432. Vamos para 3? Julgue o próximo item, né? Sendo mais objetivo aqui, porque o enunciado é o mesmo das outras questões. Restará não caracterizada a infração de dirigir sob influência de álcool quando o condutor com sinais de consumo recusar-se a realizar o teste do etilômetro. Meus amigos, cuidado, muito, mas muito cuidado com este ponto aqui da nossa matéria. Professor, por que tanto cuidado assim? Porque isto foi apreciado, sabe por quem, meus amigos? Pelo Supremo. Perdão. Olha só que coisa. A constitucionalidade do artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro, que é a infração de trânsito de recusa à submissão, né, a exame de etilômetro, ela prevê, né, até hoje, uma infração de natureza gravíssima, com multa vezes 10, a pessoa terá suspensão pelo prazo de 12 meses da sua habilitação. É a mesma penalidade e medidas administrativas que são aplicadas lá no artigo 65, que é a infração de embriaguez. Então, presta atenção. Hoje no Brasil,
caracteriza-se a mesma infração, os mesmos resultados, melhor dizendo, os mesmos efeitos práticos resultantes da conduta, tanto dirigir embriagado, sob efeito de substância entorpecente ou capacidade psicoativa alterada, quanto a recusa, a submissão ao exame. Ambas são infrações que culminam com os mesmos efeitos. E aí questionou-se perante o Supremo sobre a legalidade do artigo 65A, que é a recusa. E o Supremo, doutores, em um julgado recentíssimo, ele trouxe à tona a conjectura de que esse dispositivo, o artigo 65A, ele é constitucional. Portanto, não incidirá o indivíduo em produção de provas contra si mesmo. O que se arguía à época era isso. Ora, eu não sou obrigado a soprar o etilômetro. Tudo bem, você não é obrigado. Mas nesse caso, a infração administrativa ainda assim restará viva. Tudo bem? Isso foi, portanto, já discutido no âmbito do Supremo. E o Supremo pleiteou pela constitucionalidade do artigo 65A. Logo, a pergunta é: restará não caracterizada a infração de dirigir quando o condutor, com sinais de consumo, recusa-se a realizar o teste do etilômetro? Meus amigos, não caracterizada, errado. Por quê? Porque este indivíduo, ele responderá com os mesmos efeitos dados ao artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, nesse caso, os efeitos nesta situação serão exatamente os mesmos. Exatamente os mesmos. Portanto, assertiva errada. Próxima. Acerca dos veículos de emergência e prestadores de serviço de utilidade pública, julgue o item seguinte: deixar de dar passagem a veículos de emergência sem que estes estejam em serviço de urgência, mesmo que devidamente equipados, constitui infringência às normas de trânsito. Olha que coisa, meus amigos. Uma viatura sem o giroflex acionado, uma viatura sem o sinal sonoro acionado, ela deterá, neste caso, a prerrogativa de prioridade de passagem? A resposta é não. Para que isto exista, para que você, de fato, dê lugar, dê passagem para esta viatura, ora, ela precisa estar no exercício. Caso seja apenas um patrulhamento ostensivo, não há que se falar em prioridade de passagem para este tipo de veículo. Este veículo que a gente chama de interesse público. Então a banca trouxe o seguinte: deixar de dar passagem sem que ele esteja constitui infringência? Errado. Não constitui infringência coisíssima nenhuma. Por quê? Porque para que sejam adotadas as prerrogativas de prioridade de passagem e as demais, professor, livre estacionamento e parada. Pois é. As modificações mais recentes, sobretudo dada pela Lei 14.071 de 2020, ela permite que, por exemplo, apenas estacionado sobre canteiro central com a luz acionada, com giroflex acionado, já é permitido gozar da prioridade, ou melhor dizendo, da prerrogativa de livre estacionamento. Antigamente, antes de 2019, isso não existia. Né? Isso é até curioso. Vou até tomar uma aguinha. Ó. Então, olha que bacana. Antes disso, não havia que se falar, tecnicamente, em um gozo de livre estacionamento, ainda que o giroflex estivesse acionado. Meus amigos, havia infração de trânsito nessa situação. Nossa, professor, mas quem vai autuar o agente que está ali na rua, o PRF? Pois é, né? Fato é, com o advento da 14.071, nós tivemos que as viaturas que estiverem estacionadas, bastando neste caso a luz acionada, não precisa mais do alarme, né? Do alarme sonoro, não é mais necessário, apenas a luz, já é suficiente para que ele goze da prerrogativa de livre estacionamento. Agora, circulação somente quando a luz intermitente e o alarme sonoro estiverem acionados. Errado, portanto, esta questão. Vamos para a próxima. Quando registrados em órgão competente para tal finalidade e estando devidamente equipados, veículos destinados a serviço de escolta são considerados prestadores de serviço de utilidade pública. Meus amigos, a assertiva está correta. E aqui
eu tenho que salientar com você também um ponto que a gente estuda ao longo do CTB e que é pormenorizadamente explicada nas resoluções do CONTRAN. De que maneira, professor? Ora, quando a gente pega o artigo 29, incisos 6, 7 e 8 do CTB, nós classificamos os veículos como veículos do tipo batedor. Nós temos os veículos também classificados como de interesse público, viaturas, ambulâncias, corpo de bombeiros. E nós temos, por último, os veículos de utilidade pública. Luz, de prestação de serviço de luz, de água, de esgoto, mecânico, não é? Aí vem o questionamento. Professor, mas os batedores, eles são classificados como de utilidade pública quando estiverem o quê? Registrados em órgão competente, que vem a ser o órgão de trânsito. Quando os batedores estão registrados nos respectivos órgãos de trânsito, eles são considerados veículos de utilidade pública. Resolução 268 do CONTRAN. Tudo bem? É uma disposição também muito interessante e uma classificação dada aos respectivos veículos. A questão, portanto, está correta. Vamos para a próxima? No que diz respeito à fiscalização de peso e dimensões, julgue o item a seguir. O peso bruto total combinado de um veículo refere-se ao peso máximo que ele pode transmitir ao pavimento, sendo constituído do somatório da tara mais a sua lotação. Meus amigos, e aí? Cadê o reboque e o semi-reboque? Você não pode confundir PBT com PBTC. Aqui a banca perguntou peso bruto total combinado. Professor, o que é PBT? Ora, a partir do momento que você tem um caminhão, então imagina um caminhão baú ali, ó. Você tem um caminhão baú. Este caminhãozinho, quando ele está vazio, você vai, portanto, pesar esse caminhão vazio. A gente vai chamar, nesse caso, de tara. Você pesou. Quando ele estiver preenchido com a carga, o conjunto do peso da carga mais a tara, né? A carga mais a tara, neste caso, corresponde ao peso bruto total. Agora, presta atenção no que eu vou colocar agora. Veja, eu tenho um caminhão trator, imagina só, eu tenho um semi-reboque acoplado a este caminhão trator. Tá vendo? Eu tenho duas unidades de veículos. Nesse caso, o peso bruto total combinado é a soma deste mais a soma deste com as suas respectivas cargas. Então, o peso bruto total combinado não é apenas a tara e a lotação, mas todas as unidades vinculadas, portanto, ao sistema. Por isso que esta questão está errada. Questão errada por questões mais conceituais mesmo. Não há que se confundir PBT com PBTC. Quando a gente fala de peso bruto total combinado, eu estou falando de combinação de veículos. Aí fica fácil, né? Próxima. A respeito da habilitação, julgue o próximo item. Configura infração conduzir um veículo portando PPD vencida há mais de 30 dias. Ah, meus amigos, e aí, doutores? Professor, eu sei que a CNH entra, mas e a PPD? Migra lá, por favor, para o artigo 162, inciso 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Repare, aqui nós temos o indivíduo que está transitando sem possuir a PPD, sem possuir a CNH, e o código ainda fala autorização para conduzir ciclomotor. No entanto, lá embaixo, no artigo 162, inciso 5, nós temos, quando a habilitação estiver vencida, há mais de 30 dias. Quais habilitações? Todas estas que eu citei aqui para você. Esta infração é uma infração de natureza gravíssima.
é uma infração de natureza gravíssima. Não tem multa com valor multiplicativo. Só que neste caso, nós teremos as medidas administrativas de retenção do veículo e, além disso, a apresentação de condutor habilitado para retirar o veículo dali. Percebeu como é que vai funcionar? Então, tem previsão? Tem previsão sim. Artigo 62, inciso 5. E aí ele trouxe, configura infração? Configura, de fato, gabarito correto. Ultimamente, meus amigos, eu tenho até estranhado que a Banca Sebrasp, ela tem sido até boazinha com os alunos. Por quê? Porque ela só fala assim, configura infração de trânsito. Ela não vem pedindo muito qual é a medida administrativa, qual é a penalidade, né? Ela fala, ó, configura infração de trânsito fazer isso. Poderia ser mais difícil, vamos combinar, mas tudo bem. Né? Uma colherzinha de chá que a Banca Sebrasp tem dado nos últimos anos aí. Vamos para a próxima? A respeito da habilitação, julgue o próximo item, vem comigo. Condutores habilitados na categoria B de bola podem dirigir veículos automotores da espécie motorhome. Tá? Motor casa, para quem não sabe, significa motorhome, ok? Desde que, repare, a condicional, meu senhor amado, é um divisor de águas aqui para você, tá? Então, repare nesse desde que, porque isso é importante para você lá na frente analisar. O peso não seja superior a 8.000 quilos e a lotação não exceda 8 lugares, excluindo-se do motorista. Meus amigos, neste caso, o próprio Código de Trânsito Brasileiro vai falar sobre uma exceção à regra. Como assim, professor? Presta atenção no que eu vou dizer. Para você transitar com motorhome, a regra é que a categoria mínima é a categoria C. Tá? Nós temos a categoria A, veículo de 2 ou 3 rodas com sem carro lateral. Nós temos a B, né, que tem o critério de passageiros e também de peso, 3.500 quilos e até 8 passageiros, excluído o condutor. E aí nós temos a C, tratores, né, a questão do motorhome. Só que existe uma peculiaridade. A lei abriu uma exceção para um tipo específico de motorhome. E isso nós temos tanto na Resolução 789 de 2020, quanto no próprio CTB. Então, em se tratando de motorhome, cujo peso não seja superior, presta atenção agora, a 6.000 quilos, neste caso, a habilitação B já permite. A questão fez o que aqui, professor? Ora, a questão botou aí 8.000 quilos. Não é 8.000, meus amigos, e sim 6.000 quilos. E essa parte da lotação? A lotação está correta, ela não pode exceder 8 lugares, excluindo-se o do motorista. Então essa questão está errada, porque a banca simplesmente alterou lá do artigo 143, parágrafo 2º, artigo 143, parágrafo 2º, o que a banca fez? Né? Perdão, parágrafo 2º nada, parágrafo 4º. O que a banca fez? Ela substituiu 6.000 por 8.000. Pegadinha. Professor, que sacanagem. Pois é, meus amigos. Às vezes as bancas fazem isso mesmo. Né? Às vezes as bancas trazem à tona apenas mudança do texto de lei. E foi justamente isso que a banca fez aqui. Podemos ir para a próxima? Vem comigo. Sobre registro, licenciamento e emplacamento de veículos, julgue o item que se segue. Mesmo placas que possuam tecnologia para identificação do veículo, a que estejam atreladas, não dispensam a utilização de lacre. Já vou adiantar para você que está errado. Como é que funciona essa questão do emplacamento, professor? Vem comigo, ó. Emplacamento. Segundo o Código de Trânsito, as placas deverão, é obrigatório, transitar com as placas dianteira e também com a placa traseira, sendo que a traseira ela deverá ser fixada no veículo mediante a utilização de lacre. Só que o CTB ele vai trazer uma exceção. Quando esta placa de identificação veicular for dotada de tecnologia capaz de vincular esta placa ao veículo, estará dispensado o lacre.
Professor, me dá um exemplo. Dou dois, velho. Placas chipadas e também as placas que possuem código de barras. Sabe aquele QR Code? As placas do Mercosul, por exemplo, você consegue descobrir a qual veículo esta placa pertence. Neste caso, preciso lacrar? Não, não é mais preciso lacrar. Agora, eu tenho que trazer algumas nuances muito importantes para você. Hoje, as placas, elas são obrigatórias dianteira e traseira, salvo em 4 situações muito peculiares. Primeiro, veículos destinados a arrastar maquinaria de qualquer natureza, estes veículos, eles não precisam de placas, nem dianteira nem traseira. Segundo ponto, veículos destinados a trabalhos de construção e pavimentação de vias. Estes veículos não precisam de placa. Terceiro, veículos de uso bélico. Estes veículos também dispensam emplacamento. Imagina um tanque de guerra com uma placa ali atrás, não tem como, né? Por último, veículos, hoje que nós chamamos de 2 ou 3 rodas, somente a placa dianteira é dispensada. Motocicleta. Motocicleta não possui placa dianteira, mas a placa traseira é obrigatória. Tá vendo? Então são exceções, a gente trabalha ao longo das nossas aulas no curso todas estas exceções, todas estas peculiaridades, redondinho para o que você de fato precisar. Agora, você não pode se esquecer, por favor, estas exceções. São exceções muito importantes, principalmente por questões pegadinhas, igual a gente sabe que a banca Sebrasp elabora. Tudo bem? Eu tô um pouquinho gripado, então eu peço desculpa aí pra você. Até porque, poxa, aqui em Curitiba, pra quem não sabe, eu sou de Curitiba. Cara, Curitiba é brabo de frio, né? Então vou pedir excusa aí pra você. Eu tô meio ruim aqui, tô até com a cara meio vermelha, mas faz parte aí do show também. Vamos dar continuidade, pessoal? Próxima. Sobre o registro, o licenciamento e o emplacamento de veículos, julgue o item que se segue. Tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola. Ah lá. Eu não falei que a banca gosta desse tema? E aí ele trouxe o seguinte, presta atenção agora. Devem ter os seus registros efetuados sem ônus por órgãos executivos municipais de trânsito. Então, essa questão, ela trouxe o tópico de registro veicular. E quando a gente fala do registro veicular, eu quero deixar muito claro uma disposição que a gente tem lá no artigo 129A. O artigo 129A do CTB, ele vai falar o seguinte, ó, tratores e veículos destinados a puxar ou ainda arrastar maquinaria que é maquinaria agrícola, estes veículos, veja agora, hein? Eles terão o registro sem ônus feito uma única vez lá no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sem ônus. O que a banca fez? Ela desvirtuou o sentido do artigo 129A e falou que o registro seria feito no órgão executivo municipal. Tá errado. Onde é feito este registro? Lá no mapa. Portanto, questãozinha, mais uma vez, errada. Bem errada, inclusive, por sinal. Ok? Então, mais um detalhe. Eu não sei se você está percebendo, né? Mas, falar de CTB, estudar Código de Trânsito Brasileiro, é estudar detalhes da lei. Durante as nossas aulas, eu quebro, eu dou exemplo, eu desenho, eu mostro esquemas que facilitam demais a sua memorização. Só que eu também preciso da sua contribuição. Então, toda vez que aqui na aula eu cito alguma coisinha específica, eu jogo para você um dispositivo de lei, meu amigo, você tem que ir anotando para, hora que acabar a aula, hora que você for estudar, você revisar todos esses dispositivos. Porque já foram alvo de prova da banca Sebrasp.
né? É natural que um bom concurseiro faça isso. Eu tenho que deixar isso muito claro para você. Vamos para a próxima. Sobre registro, licenciamento e emplacamento, julgue o item que se segue. Em regra, o primeiro licenciamento é realizado simultaneamente ao registro do veículo. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre registro, algumas diferenças, né? Algumas diferenças de registro que não se confunde com o licenciamento veicular. Como que isso pode ser fragmentado em diferenças, professor? Da seguinte maneira. Meus amigos, o CTB sofreu algumas modificações agora nos últimos 2 anos que basicamente alterou a parte de registro e licenciamento no que diz respeito aos veículos. Presta atenção. Antigamente, o CTB falava que os veículos automotores, elétricos, articulados, reboque e semi-reboque, eles deverão ser registrados ou licenciados, né, também, no órgão executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal. Só que os veículos elétricos, eles saíram do CTB. Porque o veículo elétrico, doutor, que o CTB fazia referência, é aquele veículo que estava ligado diretamente, continuamente a uma energia. Os ônibus que passavam por fiação elétrica, por exemplo. Hoje os veículos elétricos, eles existem. Só que não são os veículos elétricos que você conhece lá do CTB. Hoje, quando você fala de um veículo que tem motor elétrico, esses BYD da vida, por exemplo, esses veículos são veículos automotores classificados pelo CTB. Eles não dependem de corrente contínua de energia, de ligação direta à rede. Então, em se tratando de veículos elétricos, esta classificação caiu. Caiu, tá? Então, hoje são veículos automotores, articulados, reboque e semi-reboque. Não tem mais o tal do veículo elétrico. Uma super atualização importante. E aí, veja, você passou no concurso da PRF, né? Vai comprar o seu veículo elétrico novinho, top de linha, né? E aí, o que me acontece, meu brother? Quando você compra, você vai lá no despachante, pedir um emplacamento, o registro e licenciamento. No primeiro licenciamento, ele vem concomitante com o registro, o carro é novo. Agora, os subsequentes, veja, e essa é uma diferença, tá? Então presta atenção aqui. Via de regra, o registro, ele será expedido uma única vez. Agora, o licenciamento, na regra, ele é expedido anualmente. Anualmente. Percebeu? Então, primeiro ponto de destaque, expedição. Registro, eu costumo falar que é o documento que marca o nascimento daquele veículo, né? Portanto, atribui este veículo a alguém. Atribui, portanto, a propriedade do veículo. É a certidão de nascimento do carro. Agora, o licenciamento é o documento que permite que aquele veículo transite. Tá vendo? Então, qual é o documento que confere propriedade? O registro. E qual é o documento que confere permissão para transitar? O licenciamento. Não há que confundir estes dois documentos aqui, hein? Muita atenção e muito cuidado. Então, pensando nisso, veja só, essa é a primeira diferença que eu estou citando aqui para você. Tem mais diferenças, professor? Lógico que tem. Existem situações nas quais será possível a reemissão. Artigo 123 do Código estabelece as hipóteses de reemissão de registro, quando for transferida a propriedade do veículo, quando o proprietário mudar de município, quando for alterada alguma característica do veículo ou em havendo mudança de categoria deste veículo. Então, transferiu propriedade. Como você vai transferir a propriedade vai ser de outro. Vai ter que ser expedido um novo registro, né? A gente tem até o prazo de transferência aí de 30 dias, com uma disposição nova para o antigo proprietário em até 60 dias regularizar as condições do veículo, fazer a comunicação de venda, caso o proprietário novo não tenha realizado todas as ações, sob pena de responsabilidade solidária, hein? Entre o condutor novo, o proprietário, melhor dizendo, novo, e o antigo. Então, são disposições que a gente vê ao longo do nosso curso aí também. E o licenciamento, Pedro? Ora, o licenciamento, meus amigos, olha que interessante, como ele é anualmente expedido, permanece válido o da origem. Permanece válido
o da origem. Então você mudou de domicílio. Você precisa de um novo licenciamento? Não precisa. Permanece válido da origem. Só que pressupõe-se que você atualizou lá no Detran, onde é o novo endereço. E aí no ano que vem, o licenciamento que será expedido vai ser expedido nesse novo endereço. Tudo bem? Tranquilinho? Estão comigo? Muito difícil? Acho que não, né? Então, este primeiro licenciamento é sim concomitante com o registro. Perfeito, questão correta. Próxima. O órgão normativo e consultivo máximo do Sistema Nacional de Trânsito é o DENATRAN, né? DENATRAN. Professor, mas não é o SENATRAN? Pois é, meus amigos. Hoje, o DENATRAN não existe mais. Hoje é a Secretaria Nacional de Trânsito, é o SENATRAN. Mas fala para mim, de todo modo, esse órgão ele é normativo e consultivo? Não. O órgão normativo e consultivo máximo é o CONTRAN. O órgão executivo máximo, aí sim, é o SENATRAN. Não dá para confundir as expressões, hein? Um é normativo máximo e o outro é o executivo máximo. São diferenças muito gritantes, né? Completamente errada. Hoje a gente fala, perdão, em SENATRAN. Mas, lógico, né? Você vai pegar questões mais antigas, você vai encontrar lá o tal do DENATRAN. Mas saiba que foi uma adaptação. Cada governo muda, galera. A organização, às vezes, dos órgãos de trânsito também altera a nomenclatura. Órgão de coordenação máxima. Nós já tivemos Ministério das Cidades, já tivemos Ministério da Infraestrutura, hoje o Ministério dos Transportes, né? Existem várias denominações para o órgão de coordenação máxima. Isto vai variando a depender do tipo de governo. Faz parte do show aí também. Próxima questão. Com relação ao CTB, julgue o item seguinte. De acordo com as diretrizes emanadas pelo CONTRAN, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança é uma das competências da PRF. Meus amigos, sempre que a gente fala de competência da PRF, eu costumo falar que estas questões elas são muito bem visadas, até porque no órgão da própria PRF, as atribuições as pessoas têm que saber de cabo a rabo, né? E aí, veja, quando nós vamos lá para as disposições que tratam da PRF no artigo 20 do CTB, o artigo 20 vai trabalhar quais são as atribuições da Polícia Rodoviária Federal. E aí, tem que saber todas? Meu amigo, bom senso te diz que sim, né? Então, quando a gente fala sobre esta promoção e participação de projetos de educação, eu tô lá no inciso 9 do artigo 20. Então, a PRF, cabe a ela também participar de projetos e de programas de educação. A PRF, não sei se você sabia, mas ela tem até um grupo específico de educação no trânsito. Então, cabe a ela fazer isso também? Claro que cabe. Claro que cabe. Então, corretíssima esta assertiva quando a gente pega, né, previsto aí no CTB. Promover e participar de projetos e de programas de educação e segurança é uma das competências que a gente tem atribuídas aí à PRF. Tudo bem? Artigo 20, inciso 9, que a gente tem aí no CTB. Vamos para a próxima. Opa, pulei uma aqui, ó. Quase que não vai. Tráfego é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Professor, esse é o conceito de tráfego. Galera, Banca Sebrasf aqui foi sacana com você. Porque este não é o conceito de tráfego, e sim o conceito de trânsito. Trânsito, artigo 1º, parágrafo 1º do CTB. Para você que acha que não cai conceito de trânsito, questão básica nos concursos da PRF. Tá aí, né? Então caiu lá no curso de formação e a banca tentou te enganar. Então, tráfego e trânsito não se confundem. Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos ou animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, estacionamento, parada e também operações de carga ou descarga.
Lembrando que operação de carga ou descarga devem ser realizadas como se fossem estacionamento, tá? São condutas equiparadas, digamos assim, a estacionamento. Isso tem que estar mais do que claro aí para você. Então, o erro, está errada a questão, porque este não é o conceito de tráfego, e sim o conceito de trânsito. Tudo bem? Este é o conceito de trânsito. Ele não deve ser confundido. Tudo bem? Próximo. O canteiro central é a parte diferenciada da via destinada à parada ou estacionamento de veículos em caso de emergência. Vamos relembrar? Então vamos do meio para as extremidades. Ó, imagina um canteiro central, cheio de graminha ali, ó. Eu tenho uma, duas faixas de trânsito de um lado, uma, duas faixas de trânsito do outro, sentidos opostos, e aqui do lado eu tenho o quê? Eu tenho acostamento em se tratando de via rural, e eu tenho as calçadas em se tratando de via urbana. Aqui eu tenho os lotes laterais lindeiros, tá? Canteiro central, meu amigo, é essa região aqui do meio. Mais uma vez, o que o bom senso te diz? É aqui que você para o veículo em caso de emergência ou é aqui no lado, no acostamento? Fala para mim. Onde você deve parar o veículo nessa situação, doutores? Se você não prestou atenção no que a questão perguntou, você botou certo. Mas você vai cair de cara. Porque não é no canteiro central que você põe o veículo em caso de emergência, e sim no acostamento. Não se confunde canteiro central com acostamento. Assertiva completamente errada. Completamente errada. Próxima. Excetuadas os produtos perigosos e a critério do policial rodoviário federal, desde que observadas as condições de segurança, produtos perecíveis e cargas vivas poderão ser dispensados do remanejamento ou transbordo em caso de excesso de peso veicular. E, meus amigos, olha que coisa. De fato, existe essa disposição no CTB. Imagina, esse veículo, ele está excedendo, por exemplo, o seu peso, por exemplo, em se tratando de carga, veículo com carga perigosa ou perecível, ele está excedendo este peso veicular. O agente de trânsito, ele pode liberar esse veículo? Via de regra, ele não pode. Ele vai ter que autuar e o veículo será retido para o transbordo da carga. Agora, em situações excepcionais, é possível sim. É possível sim. Quais são estas situações excepcionais? Cargas perigosas, cargas perecíveis, em se tratando de cargas vivas e também no caso do transporte de passageiros. Professor, como que eu vou me lembrar? Né? Você vai lembrar o seguinte, tá? Macete de prova. Besteira vocês lembram, né? Peca, viva, passa. Pepeca viva passa, Pedro? Sim, pepeca viva passa. Carga perigosa, perecível, né? Carga viva e passageiro. Pronto. E aí ele trouxe, ó, excetuado produtos perigosos. Errado, meus amigos. Não tem esta exceção aqui prevista coisíssima nenhuma. Tudo bem? Vamos para a próxima? Próxima questãozinha. Na condução do veículo de carga, com PBT superior a 4.536 kg, é permitido ao motorista profissional dirigir por até 6 horas e meia ininterruptas. Não vai confundir 4.536 kg, que é equipamento obrigatório, em que é obrigatória a utilização de tacógrafo, com essa questão relativa a trânsito. Veículo de transporte de carga, meu amigo, presta atenção, ele deverá transitar no máximo 5 horas e 30 minutos ininterruptamente. E aí ele falou que nesse caso pode 6 horas e meia ininterruptas. Não, é até 5 horas e 30 minutos ininterruptamente
sendo seguido de 30 minutos de descanso. Lembrando que estes 30 minutos, eles podem ser fracionados. Então, completamente errado, o tempo, o lapso temporal não é até 6 horas e meia ininterruptas, é até 5 horas e 30 minutos de maneira ininterrupta. E para nós encerrarmos nossas questões de hoje, vamos lá. A fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso pode ocorrer por meio da verificação de diário de bordo, anota aí, ó, 1, de papeleta, 2, ficha de trabalho, 3, claro, além do tacógrafo, que seria o quarto. Fala para mim, é possível você controlar o tempo de direção e o intervalo de descanso por meio desses documentos, segundo o CTB? É possível. É possível, meus amigos. Tranquilamente. Inclusive, a resolução que trata dos motoristas profissionais, salvo engano, é a 515. Não me lembro exatamente o número agora. Mas esta resolução, ela traz em anexo uma ficha que pode ser utilizada como base. Então, nesse caso, correta a nossa última questãozinha. Tudo bem? Galera, falamos sobre muitos assuntos na nossa aula de hoje. Falei de infração, falei de registro, de emplacamento, de licenciamento, de trânsito. Então, só para você ter uma ideia da imensidão de conteúdo que o Código de Trânsito Brasileiro aborda. E aí, lógico, você precisa ter o seu estudo de maneira gradativa, passo a passo, para dominar todas as disposições. Por isso, você que está aí por dentro do nosso curso, não pode deixar de acompanhar as nossas aulas, tanto de questões quanto de conteúdo aí também. Valeu!